A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma boa noite, hoje domingo, dia 28 de junho. Estamos graças a Deus por mais um dia e pelo privilégio que Ele nos dá de mais uma vez poder desfrutar da sua palavra. Nesta feita eu quero ler um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 15, versículo 28, que diz assim: mas ele se indignou e não queria entrar. Graças a Deus, estamos diante de um texto bastante conhecido de todos, capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, que fala da parábola do filho pródigo. Sabemos que a palavra pródigo significa desperdiçador. E quando nós olhamos para o texto, nós entendemos que o filho mais novo era pródigo, porque desperdiçou a parte que lhe cabia na herança de forma desordeira e ficou a padecer necessidade. Mas também quando nós olhamos para o filho mais velho, nós entendemos que também o mesmo era pródigo, porque ele desperdiçou a oportunidade de entrar na festa e se alegrar com o seu irmão. O texto que lemos, versículo 28, diz que ele indignou e não quis entrar na festa. Sabemos que a oportunidade ela é coisa ímpar nas nossas vidas e nós não podemos garantir outra oportunidade. É por isso que o sábio Salomão, ele vai dizer em Eclesiastes 9 e 10, que tudo que vier a tua mão para fazer, faça-o. Então nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz que ninguém se prive da graça de Deus. Então, quando nós observamos o texto vai dizer que ele indignou-se e não quis entrar. Se nós fôssemos dar um tema, subordinar um tema para esta palavra, seria quebrando o isolamento espiritual. Sabemos que vivemos um período de isolamento social, onde não podemos nos achegar, nos aproximar, temos o convívio social, não podemos estar nos nossos templos adorando a Deus, não podemos estar em aglomerações, mas o texto vai dizer que esse moço, ele não quis entrar ao convívio do seu pai. Então, com isso, nós entendemos que há uma necessidade de quebrarmos a barreira do isolamento espiritual. Nós encontramos na Bíblia pessoas que estavam vivendo em um isolamento social, mas decidiram, diante daquele isolamento, quebrar a barreira do isolamento espiritual. Você lembra de Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34, o texto que fala da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher ela tinha uma hemorragia crônica e, segundo a lei, ela não poderia estar no convívio da sua família, da sociedade. Ela tinha que estar enclausurada até aquela hemorragia passar. E a Bíblia diz que por 12 anos aquela mulher estava com aquela hemorragia, não cessava, não estancava. E agora ela longe do convívio social, familiar, mas um dia ela decide quebrar a barreira do isolamento espiritual. E a Bíblia diz que ela entra na cidade, ela rompe a multidão e ela se aproxima de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que a sua vida ia de mal a pior. Então nós entendemos com isso que a consequência para quem vive o isolamento espiritual é ir de mal a pior. Mas após 12 anos a ficha cai e ela entendeu que precisava quebrar a barreira do isolamento espiritual. Independente do que dizia a lei,
independente do ditame da sociedade, independente das barreiras que ela tinha que enfrentar, como o tempo, porque a Bíblia diz que a promessa tardia enfraquece o coração, ela tinha que romper uma multidão que aglomerava-se ao lado de Jesus, lhe impedindo de chegar próximo a ele, mas ela tinha que romper, porque ela sabia que era uma questão de sobrevivência. E nesta noite eu te convido a romper esta barreira do isolamento social. Nós não podemos viver sem a presença de Jesus na nossa vida. Você lembra do capítulo 8 de Mateus, versículo do 1 a 4, a passagem do leproso purificado? Um homem que vai até o sacerdote lhe dá uma sentença, e qual é a sentença? É que ele era leproso. E por ser leproso, ele teria que ir para um leprosário, distante da cidade, afastado do convívio de tudo e de todos, e aguardar a morte. Mas a Bíblia diz que quando ele sai da presença do sacerdote, ele agora vai pensar: ou eu vou para o isolamento social, ou eu quebro a barreira do isolamento espiritual. Mas ele decidiu quebrar a barreira do isolamento espiritual, e ele foi em busca de Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que quando ele encontra, ele agora se prostra, adora e diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Eu aprendo com isso que o material só irá bem quando o espiritual estiver bem. Então, quando você estiver de bem com o céu, pode ter certeza que se cumprir-se-á na sua vida o que está escrito, e os sinais acompanharão aqueles que crerem. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus disse: eu quero, seja limpo. E ele levanta-se e Jesus manda ele ir ao sacerdote, para que naquele momento o sacerdote pudesse ver que além da barreira espiritual, Jesus estava quebrando a barreira do isolamento social. Jesus estava trazendo ele de volta ao convívio da sua família. Estava introduzindo ele outra vez na sociedade. Glória ao nome do Senhor. Então a palavra de Deus hoje ao nosso coração é: quebre o isolamento espiritual. Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. O Salmo 42 diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Aí o verso 2 diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Eu nunca vi ninguém tomar água de boca fechada. Para tomar água tem que se abrir a boca. E nesta noite, ou você dá glória para sentir, ou sinta para dar glória. Mas se aproxime de Jesus e receba o milagre da parte dele. Nós podemos ainda observar na Bíblia o capítulo 37 dos Salmos, quando a Bíblia diz que Israel estava em meio ao cativeiro babilônico. E agora, em meio ao cativeiro, Israel sendo ofuscado, sendo apertado, oprimido pelos seus algozes. E alguém disse: ei, canta um hino de Sião, canta um hino dos crentes, para nos alegrar. Mas a Bíblia vai dizer que eles disseram: como cantaremos nós, se nós estamos em terra estranha? É como quem diz: nós não temos motivações para cantar. Veja o que aconteceu com Israel diante do isolamento espiritual. Em primeiro lugar, eles penduraram harpas no salgueiro, ou seja, eles não tinham motivações para cantar. Em segundo lugar, a Bíblia diz que fugiu-se dele a alegria, tomou conta do seu coração a tristeza. Mas o Salmo 45 vai dizer que Deus nos ungiu com óleo de alegria. Mas quando nós observamos o Salmo de número 126, quando Deus muda agora a sorte de Israel, o cativeiro, a Bíblia vai dizer que eles estavam como os que sonham. Ou seja, eles voltaram a sorrir, eles voltaram a cantar, e a Bíblia diz que eles voltaram a se alegrar. E toda a congregação dizia: grande coisa fez o Senhor por nós,
e por isso estamos alegres. Então, nesta noite, nós precisamos entender que sem Ele nada podemos fazer. Precisamos entender o que Ele disse em João 7,37, e no último dia, o grande dia da festa, pôs-se em pé e clamou dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Hoje é a noite de nós nos achegarmos a Jesus de Nazaré. Porque Jeremias vai dizer: chegai-vos a Deus, todos com o coração limpo e com o coração inteiro. Nós não podemos ter reservas diante do nosso Deus. Isaías vai dizer: vocês me louvam com vossos lábios, mas o vosso coração está distante de mim. Então, nesta noite, aquele moço, ele resolveu ficar do lado de fora. A Bíblia diz que ele indignou-se e não entrou na festa. Ele preferiu perder a oportunidade, porque festa fala de regozijo. Festa tem a conotação de alegria, de júbilo, e qualquer pessoa, na sua sã consciência, gosta de festa. Mas ele prefere ficar do lado de fora, cheio de razões, cheio de vontades próprias. E a Bíblia diz que o pai sai, diz: mas meu filho, e ele vai argumentar: mas pai, estou contigo há tanto tempo, eu nunca pequei, nunca transgredi, e tu nunca me deste um cabrito. Ou seja, filho de um fazendeiro, de um grande pecuarista, e brigando por coisa pequena, uma visão raquítica. Aí Efésios 3:20 diz que Deus faz muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Então eu te convido hoje a entender que Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Precisamos sair da mediocridade espiritual. Precisamos quebrar esse isolamento espiritual e nos achegarmos a Deus. E entender que quando nós damos um passo para Ele, Ele dá um passo para nós. Com Deus, a recíproca é verdadeira. Você precisa tomar a iniciativa, porque não adianta todos quererem te ajudar. Você precisa ter o desejo de ser ajudado. Não adianta todos pensarem, entender, compreender que você está mal. Você precisa compreender. Você lembra de João 11:3, quando diz o texto: e mandaram, pois, as suas irmãs dizerem: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A Bíblia diz que quem estava enfermo era Lázaro. Quem mandou avisar foi as irmãs Marta e Maria. E há um provérbio que diz que calado não quer nada. Quando eu me emudeço diante da situação, eu estou dizendo que estou conformado com a situação. E eu não entendo como é que um crente se conforma a viver sem a presença de Jesus. Eu não sei como é que um crente se conforma a viver sem a augusta presença do Espírito Santo. Tem crente que faz 10 anos que é batizado, faz 5 que não falou em línguas estranhas. Tem crente que era um instrumento de Deus, tinha um dom de cura, tinha um dom de variedade de língua, de interpretar profecia, de interpretar língua, de profetizar, e hoje está parado, estagnado. Mas nesta noite eu te convido a sair do isolamento social, a sair do isolamento espiritual e se chegar a Jesus de Nazaré. Porque saiba o que está em Romanos 12:1, que a vontade de Deus, ela é perfeita para a tua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe.